Gente, o VAR no Brasil é um lixo. É um lixo. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo por que ele é um lixo. Por que ele é um lixo. Olha que quem está falando aqui era um defensor ferrenho dessa ferramenta. Roda a vinheta. Fala aí, pessoal. Tudo bem? Beleza? A gente vai falar muito sobre o VAR. Vocês viram aqui, eu mudei um pouco o ângulo da gravação aqui no estúdio hoje. Porque aqui se tem alguns quadros, né? LeBron James, Zico, só mitos do esporte. E o Messi, né? Com essa comemoração aqui com a camisa do Barcelona, para mim é a grande comemoração da história do futebol. Ele mostrando a camisa, né? Imagem perfeita para a torcida do Real Madrid num clássico do Santiago Bernabéu, em que ele acabou com o jogo. E essa cena nunca mais vai se repetir, ele comemorando um gol com a camisa do Barcelona. Mas Bernardo, tem até vídeo aqui no canal sobre isso, né? Sobre a saída dele, para onde ele deve ir, deve ser o Paris Saint-Germain. Mas, Bernardo, mas assim, o que se dane, o Messi não tá nem aí porque eu penso, que se dane o que eu penso também, porque eu não sou o Messi, mas assim, porra, eu ficaria no Barcelona para encerrar a carreira lá, ele é o maior jogador da história do Barcelona, né? Bom, sempre lembrando aqui que esse vídeo tem um oferecimento Agastur, para você comprar o seu pacote com hospitality e hospedagem para a Copa do Mundo, 2 jogos por dia, hein? No Qatar em 2022, tá aqui o link, você entra no link, acessa o link e fala com o seu operador, seu agente de viagens, e vai falar que você conheceu a Agastur Viagens por meio do canal do Bernardo Ramos. Também você clica aqui, embaixo tá o link para o site do professor de guitarra e violão Atila Reis, você vai marcar com ele uma aula gratuita de qualquer lugar do mundo. E depois vocês vão se acertar para ter uma periodicidade no aprendizado e você vai aprender a tocar aquele som bem maneiro. Quer saber sobre Libertadores? Assina o blog, o link está aqui embaixo, pente fino, dos 4 confrontos das quartas de final, tá? É o seguinte, eu sempre falei aqui que eu não sou mais, um favorável ao VAR no futebol. Ainda sou, eu só acho que a forma como ele é utilizado no Brasil é que não existe. Assim, eu já discordo ali dos critérios desse VAR intervencionista, né, ao extremo, dos árbitros que se apoiam no VAR como uma bengala. E acho que o caso mais notório é do Caio Max, né, que apitou aquele jogo entre Criciúma e Fluminense, uma coisa bizonha. Também o VAR aferiu aquele pênalti, deu um pênalti, que não foi no Lucas Claro, foi uma coisa medonha, né, a forma como o VAR é utilizado no Brasil. A avaliação dele já é muito ruim, né? A operação dele já é muito ruim, porque o VAR é uma máquina que é operada por seres humanos, e os seres humanos são incompetentes na avaliação dos lances, majoritariamente aqui no Brasil, né? E aqueles também que falam na central do apito, para mim, e eu vou falar aqui, aliás, um beijo para o Arnaldo Ribeiro, eu vou falar mal da central do apito, não como instituição, mas como também as pessoas que trabalham lá foram árbitros de futebol. E erravam pra caramba. E hoje, assim, eles falam com um tom professoral, às vezes, concordo ou não concordo. Eu tenho a minha opinião, quando eu vejo um lance, eles têm as deles. E eles falam que aquilo e pronto, acabou. Então, eu não curto muito essa história, não. Pra mim, o comentarista de arbitragem não vai ter a última palavra nunca. Agora, o problema é quando o VAR quebra. O VAR quebrou. Assim, como aconteceu naquele jogo entre Vasco e Internacional. A calibragem das linhas não estava... Você sabe que... Vamos traduzir isso em português, claro. Sabe o que é a calibragem da linha? A linha coloca lá, não, mas no ângulo não tá legal. Então não serve, entendeu? Não serve para fazer a aferição exata do lance, né? Ela fica assim, fala, não, peraí. Pô, aquele lance do Michael, cara, é claro, aquilo tinha que ser resolvido no campo. No campo, né? Não foi. Você viu aí na imagem da capa do vídeo, da thumb do vídeo, tá lá. Gente, aquilo ali não é para avaliação em VAR, porra nenhuma, aquilo ali é para avaliação no campo. E o auxiliar levantou a bandeira, tal, foi gol do Michel. Bernardo, mas o resultado já era pro Flamengo. O Flamengo fez 6-0 no primeiro jogo, que se dane, que se lasque. E se era um jogo de quartas de final, um 0-0? E se é uma competição na qual vale, uma competição de pontos corridos, na qual o saldo de gols é o segundo critério de desempate? E aí? Né? E se acontece como aconteceu no jogo do Vasco contra o Internacional, vocês esqueceram disso? Eu não me esqueci, não. Aquele jogo do Vasco contra o Internacional, o gol do Cuesta, em que ele estava impedido. Deixa eu só ajeitar isso aqui, gente. O negócio ficou torto agora que eu fico me mexendo aqui. Fica quieto também. Mas isso é um horror. O Vasco, aquilo ajudou a rebaixar o Vasco da Gama. Acho que o Vasco até pegou leve demais na apelação dessa história, entendeu?
O Vasco foi prejudicado, um clube já com as suas finanças combalidas, rebaixado, cara. Ou seja, faturando menos, se afundando ainda mais no buraco. Claro, o buraco, quem se colocou nesse buraco foi o Vasco, por meio de seus dirigentes incompetentes. Mas não é a culpa da CBF, e isso não é culpa da CBF. A CBF não colocou um equipamento lá no estádio do Vasco decente, minimamente decente. E outros lances, né? O Mauricinho até falou na entrevista coletiva, né? Entrevista coletiva protocolar, né? Que o Mauricinho vai falar demais numa entrevista coletiva também, né? Mas enfim, ele falou ali que não, a arbitragem do Pablo foi boa, tá bom cacete, cara. Ele não marcou um pênalti claríssimo no Léo Pereira no primeiro tempo e o VAR não chamou também. E ali não tem descalibragem de linha naquele lance, né? Aquele lance ali é só olhar a imagem e falar, porra, o Roger, o comentarista, identificou esse lance na transmissão. O Sandro Meirahit tá aí, falou. Não, foi pênalti e tal. Por que o camarada, Rodrigo D'Alonso, né, que estava na operação do VAR, o assistente FIFA, porra, não chamou o árbitro, falaram que isso é um pênalti, né? Então, volto a dizer aqui, o nível da arbitragem é muito ruim. Repito a historinha que eu sempre contei. Estava na cobertura da Copa das Confederações, na Rússia, em São Petersburgo, que foi palco da abertura e da decisão daquela competição. E aquela competição foi a primeira FIFA de adultos em que o VAR foi implementado, foi utilizado. Aquela época, o VAR não estava definido ainda para a Copa do Mundo. Foi testado ali. E na coletiva, um dia antes da final, no estádio de São Petersburgo, estádio belíssimo, num lugar belíssimo, numa cidade maravilhosa, eu estava na sala de coletiva repleta de gente. Foi, aliás, nessa entrevista que o Vladimir Mutko, que é uma espécie de ministro do esporte lá da Rússia, falou que a gente não precisa de doping para ganhar bronzezinho na Olimpíada. Um cretino, um imbecil. Mas voltando aqui o raciocínio, retomando o raciocínio, o Infantino falou assim, na avaliação, na apresentação que ele fez, falou, o VAR vai acabar com os erros grosseiros, haverá critério de subjetividade, a gente convive com isso. Agora, não dá para aceitar um equipamento que está quebrado, que não funciona, mas o estádio... Essa é outra questão. Estádios que são elefantes brancos, que raramente são utilizados em competições do mais alto nível, a Arena das Dunas é um desses estádios, né? Ou estádios também, aí tem outro problema dos gramados, estádios que custaram fortunas e tem gramados péssimos, né? Seja na reforma ou na construção, como foi o caso de reforma, Castelão, Maracanã, construção, Arena Pantanal, dentre outros casos aí, né? Mané Garrincha, dentre outros casos. Mas, cara, é inaceitável. Assim, é inaceitável. O VAR, como já foi implementado no Brasil, já é um escárnio. E quando ele não funciona, cara, é simplesmente inaceitável. Fala de sério, acaba com esse troço. Acaba porque não faz bem provar. Não faz bem para a ferramenta, cara, que funciona em todos os esportes do mundo inteiro. É muita incompetência da CBF. Saudações.